Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um nosso encontro, né, tão querido aqui no Francisquinho, né, todos nós juntos, vibrando, né, esse amor, essa fraternidade tão grande que a gente tem. Então, eu trouxe também uma leiturinha aqui para a gente, e depois de ambientação, depois o Saulo vai fazer a outra leitura. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e também ao Pai Jacó, nosso patrono do nosso Francisquinho. A exemplo do Cristo é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A exemplo do Cristo, ele bem sabia o que havia no homem. João 2:25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benevolência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excessitude. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Saulo, agora você pode ler. Também do evangelizador excelente, pelo lápis de Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, sob o título 129, Origem das Tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração.
Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, meus irmãos, agora vamos elevar nosso coração, nossos pensamentos até o Pai e vamos orar. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paulo, nesse nosso encontro de estudo, nesse nosso encontro onde buscamos aprender para colocar em Senhor, teus ensinamentos para sermos realmente conosco, Senhor, para que a nossa mente, para recebermos os ensinamentos da noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir à nossa irmã Aurora que leia para nós um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, item 12. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E com a graça de Deus, não está aberto os trabalhos de hoje. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Mário, que vai fazer para nós o estudo dessa noite, que seja essa compreensão bem aberta, para a gente aproveitar muito tudo que você vai trazer para a gente, meu irmão. Deus abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e vamos agradecer também ao mentor de nossa sessão, o Pai Jacó. Meus irmãos, vou ver se dá para compartilhar aqui, por favor. Um momentinho só. Vou atrapalhar para ficar aqui? Está indo? Bom, hoje nós vamos falar... Está indo a imagem, gente? Não? Tá sim, Mário, está passando sim. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo é 17, Sede Perfeitos, e vamos falar do item 1 a 3, que fala sobre
aliás, 1 a 2, que fala sobre caracteres da perfeição, e o item 3, que fala sobre o homem de bem. Nós vamos começar vendo os caracteres da perfeição. E vamos logo uma pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta dos Espíritos é Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46 a 48, nós temos: amai os vossos inimigos, fazei bem os que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amai apenas os que vos amam, que recompensa vós tereis? Não fazem também os publicanos? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem também os gentios? Portanto, sede vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A mensagem de Emmanuel: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito, como o pai material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Nessas frases, Jesus conclama os cristãos, os homens que aceitam a sobrevivência do espírito, e que buscam viver segundo os valores espirituais, agirem coerentemente com esses princípios. Ele se dirigia aos seus discípulos presentes e futuros, mas também a todos que, mesmo sem aceitá-lo como enviado de Deus, para guiar a evolução da humanidade. Procurando viver sem fazer o mal aos outros, esforçando-se ao bem. Fácil é amar quem nos ama, conviver com quem comunga os mesmos interesses, com quem pensa e vive mais ou menos como nós. Amor com amor se paga, já diziam os antigos. Todavia, Jesus foi mais além. Manda que amemos os nossos inimigos, nossos adversários, os que nos odeiam e caluniam para sermos filhos de Deus. Mas não somos todos filhos de Deus? Sim, todos nós o somos, mas não agimos como filhos de Deus, que faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus e vir chuva sobre os justos e injustos, dando a todos os seus filhos a mesma origem, o mesmo potencial intelectual e moral, as mesmas oportunidades de desenvolvimento, a mesma destinação. Jesus, que é o modelo de perfeição para a humanidade, demonstrou por suas palavras e por seu viver, em toda a sua vida, como deve agir um filho de um mesmo Pai perfeito. Deus é a perfeição absoluta e infinita. Não faz distinção entre os seus filhos. Criou-os a todos simples e ignorantes. Deu-lhes a responsabilidade de realizarem seu desenvolvimento, a fim de tornar-se perfeitos como ele o é. Isso não significa que os homens possam um dia tornar-se também tão perfeitos como ele. A razão nos diz que isso seria impossível. Nessa frase, pois que Jesus demonstrar que todos os homens podem aperfeiçoar-se nas possibilidades do seu imenso potencial, apresentando Deus como uma perfeição absoluta. Se assim não fora, ele não teria dito: sede perfeitos, e não teria vindo como modelo a ser seguido. Se ainda hoje muitos e muitos homens não aceitam essa característica evolutiva para o ser espiritual, podemos imaginar como foi difícil para Jesus tocar nesse assunto, naquela época, onde a necessidade de expressar-se da forma que melhor fixasse seus ensinos, como sempre o fez. A finalidade da evolução espiritual é como foi escrito acima: desenvolver todo o potencial ativo existente em cada ser, tornando-se um ser simples e ignorante, a um ser sábio, bom, perfeito e feliz.
Para isso, o espírito tem o espírito de desenvolver-se em inteligência e moralidade. A primeira, dando a capacidade de descobrir, de raciocinar, de reconhecer, de aprender, de criar. E a segunda, no desenvolvimento das qualificações morais, levando esse ser a sensibilidade para o bem e para o belo, direcionando as qualificações intelectuais no seu viver, tornando um ser moral, isto é, aquele que só faz o bem, não causando sofrimentos de si e a outros. Para cada nova existência, entra o espírito como cabedal, adquirindo nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso. Espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra como encarnado. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte dos dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem que passar. Para isso, tem o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, como consequente responsabilidade dos efeitos das mesmas. Reencarna em mundos materiais, tantas vezes como forem necessárias, para esse desenvolvimento até atingir a perfeição, relativa às suas capacidades e possibilidades, tornando então sábio, bom e feliz. Então, não basta desenvolver-se intelectualmente, necessário também o desenvolvimento moral. Ambos evidenciando os homens a sua imperfeição, a sua responsabilidade no progresso material e espiritual dessa humanidade, a começar no progresso de cada um, continuando no esforço da melhoria em conjunto. Aí temos aí a imagem do progresso espiritual, sabedoria e saber, moral, amor e fazer. Assim, o Espiritismo veio esclarecer a humanidade, mais desenvolvida intelectualmente, mais experiente, os motivos racionais da necessidade do esforço do homem na vivência das leis morais divinas, sem as quais os homens jamais viverão em paz e felizes. Em que consiste essa perfeição possível à humanidade terrena? Não basta amar os que nos amam, fazer bem os que nos fazem bem. É preciso muito mais. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Afirma Kardec que, por essa frase, Jesus mostra a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica na prática de todas as outras virtudes. Caridade é um amor em ação, é ver em qualquer pessoa um filho de Deus, um irmão em processo de desenvolvimento, sujeito a enganos, erros e comissões, mas perfectível, enviando sempre vibrações de harmonia e paz e fazendo por ele o que lhe for possível. Allan Kardec argumenta que os resultados de todos os vícios, e mesmo dos mais simples efeitos, alteram o sentimento de caridade, que todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Tudo que exalta a pessoa, colocando em primeiro lugar, no centro e acima dos outros, enfraquece ou impede os princípios da verdadeira caridade, que é a benevolência, boa vontade para com, a caridade, a indulgência, disposição para perdoar, a abnegação, renúncia e sacrifício em favor de, e o devotamento, dedicação a. Ser caridoso é agir esquecendo-se de si, na boa vontade para com todos, com paciência e atenção, dispondo-se a desculpar e perdoar todas as faltas e erros alheios, renunciando e sacrificando-se em favor de outros e devoltando-se ao bem dos outros de forma consciente, com prazer. Enquanto a isso não chegamos,
seremos homens imperfeitos, espíritos em desenvolvimento. Por isso, Kardec diz que o amor ao próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre por isso mesmo o indício de uma superioridade moral maior ou menor. E conclui afirmando que o grau da perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Compreendendo esse raciocínio, percebemos o quanto estamos distantes da perfeição que podemos atingir, o quanto precisamos estar atentos a tudo o que sentimos, pensamos e agimos, para continuarmos nossa caminhada evolutiva, que temos de reconhecer já alcançou um bom tanto, sem pensarmos no homem primitivo e rude que já fomos. Hoje, já estamos interessados em usar nossa inteligência no entendimento dos ensinos de Jesus, e só compreendendo-os com razão e com a sensibilidade espiritual, podemos conscientemente esforçarmos-nos em praticá-los no dia a dia, errando cada vez menos e acertando cada vez mais. E Kardec termina lembrando que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ele tem de mais sublime, ele disse: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Meus irmãos, como conclusão desse tema, a prática da caridade, em sua mais ampla recepção, constitui o único caminho para a conquista da perfeição. Manifesta-se no amor ao próximo, extensivo aos nossos inimigos, no fazer bem ao que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Agora nós vamos passar para o item 3, que é o homem de bem. Deixa eu subir aqui os slides. Muito bem. Eu encontrei uma mensagem na minha pesquisa no livro Amor e Vida em Família, de Chico Xavier, e essa mensagem é de Emmanuel, cujo título é O Homem de Bem. Uma história muito bacana. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou o sutil: mestre, que farei para ser considerado o homem bom? Evidenciando paciência admirável, o senhor respondeu: imagina-te vitimado por nudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te outros de olhos mortos, pela enfermidade irremediável, e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendesse o passo incerto, garantido a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública, e preliba o teu consolo nos braços que te oferecem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado pela moléstia contagiosa e reflete num contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-se no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-se o pão do lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levasse leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exame de consciência. Imagina-se sem erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência do que te desculpasse a falta, alentando-se o recomeço. Imagina-se fatigado, intemperante, e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração de silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias?
os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então repetiu Jesus com bondade: segue adiante e fazem também o mesmo. Vista essa mensagem para a nossa reflexão sobre o tema, nós vamos ver a pergunta 908, que Kardec pergunta aos espíritos: por que sinais se pode reconhecer o homem no progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende com antecipação a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem. O homem de bem não sente ódio nem rancor, nem desejo de vingança, porque o amor, sempre crescente na sua essência espiritual, está eliminando esses sentimentos negativos que o impedem de ser bom e de agir corretamente com a inteligência. Assim prossegue sua caminhada, perdoando e esquecendo as ofensas, não se lembrando dos benefícios que faz, nem das ofensas recebidas, confiante sempre no amor e na justiça de Deus, a quem cabe julgar seus filhos. É indulgente para com as fraquezas dos homens, porque sabe que ele também precisa de indulgência, tendo em sua mente e em seu coração a mensagem sublime de Jesus: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra, sentindo em si a fragilidade das boas intenções do espírito em desenvolvimento, reconhece-as nos outros, e então não tem por eles outro sentimento que não seja da indulgência. Quando percebe os defeitos alheios, não se compraz. Sente compaixão, porque sabe quanta dificuldade eles trazem para seus possuidores, quantos erros e enganos eles poderão proporcionar. Graças à compaixão, o poder de destruição humana cede lugar aos anseios de harmonia e de beleza na Terra. Desenvolve esse sentimento de compaixão para com teu próximo, o mundo, e, compadecendo-te das suas limitações e deficiências, cresce em ação ao rumo do Grupo Bordet. Quando percebe os defeitos alheios, já li isso aqui, procura, então, não evidenciá-los, e, se for possível, esforça-se por atenuá-los, na busca de compreender os seus possuidores nas difíceis situações em que criaram e alimentaram esses defeitos. Pensa na sua própria imperfeição e age para com eles como gostaria que agisse para consigo. Procura conhecer-se a si próprio, nas qualidades em desenvolvimento e nas imperfeições que dificultam sua progressão, esforçando-se por combater as últimas, a fim de poder agir sempre no bem, pelo bem e para o bem. Sabe que essa autoeducação, que lhe é exigida por Deus, é que o fará um dia perfeito e feliz. Como iniciar o trabalho de iluminação da própria alma? Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá os raciocínios mais puros. Por enquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Não tenta valorizar-se à custa dos outros, com suas conquistas intelectuais e morais, em comparações desestimulantes. Faz exatamente o contrário, procurando sempre ressaltar as vantagens dos progressos dos demais. Desse modo, estimula-os a continuar o seu desenvolvimento no bem, assim como faz em relação ao seu, sem considerar-se mais evoluído.
porque sabe que, no presente, está na frente de uns, em alguns aspectos, e pode, e provavelmente, está atrás dos mesmos em outros, se eles melhorarem mais. O progresso espiritual acontece em fases desiguais, em ritmos e aprofundamentos diferentes. Não só entre pessoas, como também uma mesma pessoa em cada existência. Não se envaidece com suas facilidades, nem com seus predicados pessoais, que sabe que tudo vem de Deus, que dá e permite conquistar, segundo as necessidades espirituais de cada um, podendo, pois, retirá-los quando assim for melhor para quem os tem. Procura compreender os objetivos divinos em relação à sua pessoa, nos talentos que lhe proporciona, esforçando-se para bem empregá-los, não havendo, pois, razão para envaidecer-se, mas sim razão para agir com responsabilidade no uso de tudo que possui. Usa, mas não abusa dos bens materiais que possui, porque compreende a sua responsabilidade nesse empréstimo divino, do qual terá de prestar contas. Busca, assim, usá-lo, espargindo benefícios a quantos puder, principalmente através do trabalho digno, que sabe que todos os bens da terra devem ser usados em favor de todos, porque pertence a Deus e não aos homens, que nela ficam apenas um tempo, o necessário para usá-las no bem de si e os demais, deixando com a morte do corpo físico. Sabe sempre manter relações sociais com os demais, qualquer que seja a situação, tratando a todos com consideração e respeito, porque os vê a todos como filhos de Deus igual a ele. Quando em posição de comando, trata a todos com bondade e benevolência. Benevolência. Não há quem possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que seu concurso venha a ser desnecessário. Está no Livro dos Espíritos, pergunta 643. Quando subordinado, compreende os deveres de sua posição, esforça-se por cumpri-los, tratando todos os seus superiores e inferiores da hierarquia profissional com o mesmo respeito e consideração. Sente-se valorizado como pessoa profissional pela dedicação ao seu trabalho. O homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes, todos os direitos que lhe são assegurados pela lei da natureza, como desejaria que eles fossem respeitados. Os bons espíritas, o espírito que a domina mais completamente a matéria, possibilita melhor entendimento do futuro. Já está num grau superior do progresso moral. O seu horizonte não é limitado, pois esforça-se para se libertar dos aguilhões, sempre o conseguindo, quando tem a sua vontade firme. Enfim, o bom espírita é aquele que cumpre os seus deveres sem se queixar da vida e dos outros, mesmo que a vida lhe apresente difícil e complicado. Como vemos, a regra máxima do viver de um homem bem é fazer os outros exatamente o que deseja para si, o que exige a abolição do orgulho e do egoísmo, que impede aos homens de se sentir iguais a todos como filhos de Deus. O Espiritismo, esclarecendo que a vida é eterna e que todos os espíritos são criados da mesma forma, que todos têm as mesmas potencialidades e as mesmas oportunidades de desenvolver em sucessivas reencarnações e que todos têm o mesmo destino, na dependência do livre-arbítrio e da vontade de cada um. Demonstra que todos são iguais. Com os mesmos direitos e deveres, não havendo, portanto, motivos para egoísmo e orgulho, os dois maiores obstáculos da paz e da felicidade dos homens na Terra. Aí todos são iguais perante a lei de Deus e todos têm o mesmo objetivo. Está Allan Kardec,
na pergunta 803. Espera aí, um instantinho. Esforcemo-nos, pois, para sermos todos pessoas de bem, que buscam o melhor para nós e para os demais, considerando sempre a imortalidade do espírito. Reflete na importância da tua própria imortalidade e recorda, onde estejas, que a paz do teu ambiente começa invariavelmente de ti. No 20º parágrafo do texto, Kardec escreve que a relação das 19 qualidades necessárias para que um homem seja considerado um homem de bem, segundo a doutrina espírita, não está completa. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. O verdadeiro homem de bem é aquele que se preocupa em agir sempre, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, obedecendo à lei de justiça, de amor e caridade. Aí nós vamos ao Livro dos Espíritos, 2 perguntas ligadas ao tema. A pergunta 875. Como se pode definir a justiça? Responde os Espíritos. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Não faça aos outros o que não quereis que vos façam. A pergunta 866, conhecida por todos nós. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vigia-se para não causar prejuízos, mágoas, ofensas a quem quer que seja, vendo e sentindo em cada um irmão em desenvolvimento, como ele próprio, para fazer todo o bem que pode, sem omitir-se, mas também sem impor condições. Coloca-se sempre em pensamento no lugar do outro, procurando sentir o que ele sente, suas necessidades materiais e espirituais, fazendo por ele o que gostaria que lhes fizessem, se estivesse na mesma situação do outro. Pode enganar-se por vez, mas não seria considerado por ele ou pelo outro injusto, maldoso, sem caridade, porque fez exatamente o que queria que lhe fizessem, agindo segundo o ensinamento de Deus. Confie em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece fora das suas leis e submete-se a elas com certeza de que o Pai sabe o que faz e quer o melhor para seus filhos. Assim não se revolta, não se desespera, mantém sua fé nele, em qualquer situação, submetendo sempre a sua vontade, que é sempre a vontade do bem. Tem fé no futuro, colocando os bens materiais acima dos bens materiais, que sabe que tudo, esse futuro, depende do presente, que, por sua vez, é consequência de um passado. O homem de bem tem fé no futuro, razão pelo que coloca os bens espirituais acima dos temporais. Aceitando o futuro espiritual, sabe que leva consigo somente os bens do espírito, preocupando-se, pois, em desenvolvê-los em si, usando os elementos materiais que lhe são emprestados e provisórios em benefício do ser essencial, que é eterno e perfectível. Não se prendendo a esses bens, sente-se mais livre para entregar seus valores espirituais, que assim se desenvolve com segurança, equilíbrio, até a presença da dor e do sofrimento. Sabe que para espíritos imperfeitos, todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todos os sofrimentos e frustrações são expiações ou provas. Reconhece que as merece e as sente como oportunidades de ressarcimento de dívidas, de crescimento espiritual, desenvolvimento das qualificações nobres do espírito e de eliminação dos vícios, enfermidades da alma, que foram causas das faltas cometidas, das quais sofre no presente os efeitos. A fé na justiça misericordiosa e no amor a Deus o sustenta nessas expiações e provas, naturais em processo de desenvolvimento espiritual. Faz o bem pelo amor ao bem, que já desenvolveu em si, não mais querendo fazer o mal, e não mais se omitindo no bem que pode fazer. Toma a defesa do fraco contra o forte, porque age com justiça,
sacrificando sempre o seu interesse a ela. Não sente medo de reações alheias, de ser prejudicado em seus interesses pessoais, porque coloca o amor ao próximo e a paz de consciência acima dos interesses e valores materiais. Sente o prazer em ser bom, em auxiliar o próximo, sem qualquer interesse pessoal, a não ser o de sentir feliz em si, assim fazendo, porque esse sentimento de felicidade é a consequência natural de quem desenvolveu o amor a Deus e ao próximo. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Pensa primeiro nos outros, nos seus interesses, antes de pensar em si, nos seus interesses, de forma natural, sentindo-se feliz, sem analisar lucros e perdas, apenas usufruindo da felicidade de fazer os outros felizes. É bom, humano e benevolente para com todos, sem preconceito de raça, crenças, porque considera todos seus irmãos, filho de um mesmo pai, em um processo evolutivo, com dificuldades naturais do processo, mas todos ansiando pela felicidade, tanto quanto ele sente. Sente compaixão dos que buscam essa felicidade nos valores e prazeres materiais, comprometendo a caminhada, mas sabe que todos serão um dia perfeitos e felizes. Faz sempre o que pode em favor de seus irmãos. Respeita toda a convicção sincera nos outros. Não censura ninguém, que sabe que todas as experiências, até as negativas, ensinam e educam, através dos efeitos que provocam, surgindo sempre oportunidade de reajuste e crescimento espiritual. E esse desenvolvimento se faz sempre no uso do livre-arbítrio de cada um, que deve ser respeitado como é por Deus, que o deu a seus filhos, para que eles fossem os conquistadores da sua perfeição e felicidade. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Assim, não tem a possibilidade de errar ou de enganar-se, porque a caridade manda fazer somente o que pode beneficiar, ou seja, o bem. Então, o homem de bem não prejudica ninguém com palavras maldosas, não fere suscetibilidades alheias, porque não despreza ninguém, não se colocando acima dos outros, recuando sempre que pode evitar a causar qualquer contrariedade ou sofrimento a alguém. Como conclusão, o verdadeiro homem de bem é o que age de acordo com a lei de Deus, sabiamente prescritas por Jesus em seu Evangelho, isto é, cumprindo a lei de justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. As oportunidades para a construção do bem procedem de Deus. O aproveitamento está em nós. Está aí uma frase de Emmanuel, retirada do livro Espera Servindo, psicografia de Chico Xavier. Antes de nós encerrarmos, eu vou colocar uma musiquinha para a nossa reflexão. Muito obrigado, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e agradecimento ao nosso pai Jacó. Obrigada, meu querido irmão, pelo seu lindo estudo, essa música tão bonita, né, para nos lembrar, né, ficar bem guardada no nosso coração. Então, agora nós vamos, nesse sentimento que essa música despertou em nós, dessa paz, desse amor, dessa semente que está em cada um de nós e que a gente tem que cultivar, nós vamos agora distribuir essa paz, esse amor para os nossos irmãos que estão encarnados nesse momento junto conosco. Vamos fazer a nossa irradiação. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e o nosso querido Pai Jacó também nos auxilie nesse momento a unirmos os nossos pensamentos, o nosso coração. E pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos que caminham neste momento junto conosco. Muitos que caminham com os pés sangrando, os joelhos tão doloridos, às vezes a cabeça tão pesada, o coração sangrando também, Senhor. Alguns revoltados, outros quase que como
se tivesse desistido de lutar, de estar aqui a trabalho, de estar aqui semeando junto contigo, Jesus. Que cada um dos nossos irmãos possa ser, nesse momento, abraçado, socorrido, que eles criem novo ânimo, coragem, alegria, que a fé que cada um carrega dentro de si possa ser uma fé produtiva, que brilhe em cada um dos nossos companheiros de jornada a vossa luz, Senhor, iluminando os caminhos, para que caminhemos com paz, para que caminhemos com amor, mas que não deixemos de caminhar. Que a indiferença possa sair dos nossos corações, que o véu do orgulho e do egoísmo possam sair do nosso rosto, do nosso pensamento, das nossas ações. Que cada um de nós, Senhor, possa ser um semeador seu, do seu amor e da sua paz aqui na Terra, para que haja fraternidade, para que haja solidariedade, acolhimento, carinho, para cada irmão que neste momento está sofrendo, seja qual for a origem do seu sofrimento, Senhor. Que haja um trabalhador com bom ânimo, com muito amor no coração, ao lado de cada um. Não só todos os trabalhadores da espiritualidade, mas também nós, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas dificuldades, ali estarmos juntos, neste momento, que a nossa oração, Senhor, possa chegar ao coração de cada um, que assim possa ser, e os seus mensageiros, Senhor, possam levar a todos os nossos irmãos a fé, a coragem, a esperança, para que caminhem com a vossa luz, Senhor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e também o nosso mentor, Pai Jacó. E agora, vamos então ouvir a prece para os desencarnados e para a nossa irmã Clemilda fará por nós. Vamos manter essa mesma sintonia. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pai, a gente vai pedir por todos aqueles irmãozinhos que não estão na matéria, principalmente para aqueles que estão saindo da matéria nesse momento, que estão perdidos, que eles sejam todo encaminhado. Aí aqueles que estão em sofrimento, aqueles que já sabem que desencarnou, que já sabem que não tem mais a matéria, mas continua por aqui, que eles continuam sendo envolvidos. Pedindo para os nossos amados também, que já está lá na verdadeira vida, já está caminhando, estudando, que eles continuem nessa perseverança, nessa força, para que amanhã poder ajudar nós que vamos chegando lá, os mais atrasados, né? Com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã. E agora vamos pedir ao nosso irmão Eduardo que faça por nós a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, nosso mestre, Francisco de Paula, nossos irmãos trabalhadores, a Seara do Mestre Jesus, nosso irmão Jacó, o patrono de nossa sessão. Só temos a agradecer por todos os benefícios recebidos nessa noite, pelo estudo que nosso irmão trouxe sobre um assunto tão importante, que, no fundo, ele veio trazer para nós a nossa maneira de buscar a nossa salvação. É só seguir os passos do nosso Mestre, Jesus. Obrigado, Senhor, por poder nos ampliar os novos horizontes, que a gente possa descobrir novas
novas qualidades e virtudes que estão encobertas dentro de nós mesmos. Nós sabemos que chegamos até aqui à custa de muito trabalho, muita dor, muito sofrimento, e agora estamos tendo essa oportunidade. E pedimos também que esses nossos irmãos que ainda não conseguiram perceber que estão tendo a oportunidade de estar conosco na casa de Francisco, de Paula, na doutrina, que eles possam perceber, ter um despertamento, que aproveitem essa oportunidade, porque todos nós somos trabalhadores da última hora. A graça de Deus, Jesus e de Francisco de Paula. Então, com a graça de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, do mentor da nossa sessão, nosso querido Pai Jacó, damos por encerrada esse nosso encontro tão fraterno da noite de hoje. E se vocês ainda tiverem um minutinho, não sei se ainda tem, se a Leia poderia ler o boletim para a gente? Tá, fazer um resumo. Isso. Bom, houve algumas alterações para o plano de abertura da casa, né? A reabertura. Não vai ser exigido mais o comprovante de vacinação, não é mais necessário se inscrever para assistir às sessões, mas o distanciamento mínimo de 1 metro será mantido, de acordo com a portaria interministerial número 17, do dia 22 de março desse ano. Em virtude do aumento dos casos da Covid-19, solicitamos que utilize máscaras nas dependências da congregação. E as seguintes reuniões públicas presenciais que já reiniciou na casa. Às terças-feiras, às 9 horas, às 15 horas e às 20 horas. Quartas-feiras, às 9 horas, e o Recanto de Sheila, que começou agora no dia 22. Quinta-feira, temos sessões às 15 e às 20 horas. Sextas-feiras, às 17 e domingo, às 15h30. Lembrando que o horário do Francisquinho, sessão pública virtual do Francisquinho, às quintas-feiras, houve uma mudança de horário, passou das 19 às 19h30. E o atendimento fraterno, ele passou agora a atender presencialmente, acompanhando sempre os horários das sessões públicas presenciais. Médicos voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento fraterno. Os interessados devem entrar em contato com o Mário através do telefone 98899-9931. E o enxoval de bebês. Desde o dia 7 de junho, o atendimento voltou a ser de forma presencial. E o cadastramento para o atendimento das mamães é todas as terças-feiras, das 14 às 17 horas. É necessário os seguintes documentos: RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto, macacão comprido. As entregas podem ser na congregação. Estamos com a campanha do Inverno Solidário, onde doaremos cobertores para as crianças da invaginação e os assistidos. Essas doações podem ser feitas com os valores nos depósitos na conta da congregação, em qualquer conta, enviando o comprovante para o telefone 97133-9513, ou, se preferir, a pessoa pode comprar os cobertores e entregar na congregação, na Conselheiro Zenha. Para compor as nossas cestas básicas, das nossas crianças assistidas, as doações também podem ser feitas através de depósito de qualquer valor, enviando sempre o comprovante para o número 99786-6525, ou também, se preferir, pode levar diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. E no Lar de Francisco, os nossos idosos continuam necessitando de terapeuta ocupacional. Agradecemos doação de gás, algodão, pomada Dersane, fraldas geriátricas do tamanho G, EG e XG, preferencialmente da Big Fralda. Luvas de látex, tamanho MG, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, esparadrapo de micropore. Esse material pode ser entregue na congregação ou diretamente no Lar de Francisco,
na Rua Figueiras Dimas, 99, no horário de 10 às 16 horas. Obrigada, minha querida.